Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do I Have a Voice. Olá, meus amores, então, mais uma semana se passou. Cá estamos nós para mais um vídeo, agora confinados. Bem, para quem não é de Portugal, eu não sei como é que está a situação aí nos vossos respectivos países, incluindo o Brasil, mas nós em Portugal começámos ontem um novo confinamento, com algumas exceções, mas infelizmente algumas das exceções não fazem sentido nenhum, mas pronto, cá estamos nós confinados outra vez e, portanto, 2021 não está a ser tão bom como nós prevíamos. Mas vamos acreditar, não é? Que isto é para melhorar aqui a situação. Ora, então, tal como eu disse na semana passada, o podcast de hoje pretende ser assim um bocadinho mais dark. No sentido de que eu tenho muitos jovens desse lado a ouvirem e a verem os meus vídeos também da SMR. E tendo eu também passado por uma relação de violência, portanto, de violência no namoro, eu achei que este tema é bastante pertinente porque os números continuam a ser assustadores. O que eu às vezes ouço e vejo na rua com casais jovens é assustador. Já para não falar da parte da violência doméstica. E eu acho que isto é um tema bastante importante e que nós devemos abordar cada vez mais, porque, ou dar o nosso testemunho também, por quem já passou por isso e conseguiu sair, porque isto realmente é um tema muito, muito delicado e não é tão simples como as pessoas que não vivem dentro de uma relação violenta acham que, então, mas saiam dessa relação, então para que é que se deixam ficar? As coisas não são assim tão fáceis. Eu antes de gravar este vídeo eu fiz aqui alguma pesquisa, obviamente, e os números ainda são mais assustadores do que aquilo que eu achava. Então, eu vou começar aqui realmente por falar só sobre algumas percentagens do que é que está a acontecer em Portugal, no mundo e no Brasil. Não é que Portugal e o Brasil não pertencem ao mundo, mas eu tenho aqui algumas pequenas estatísticas só para enquadrar aqui, como início de conversa, o que é que se passa. Começando por um estudo em Portugal. Curiosamente, em Portugal existem muitos estudos sobre violência doméstica e muitos estudos sobre violência no namoro. Eu pesquisei o mesmo em relação ao Brasil, se havia alguma coisa, e não há assim tantos estudos quanto isso. Eu realmente tentei fazer uma pesquisa bem profunda e eu não encontrei nada. Se vocês souberem, deixem aqui nos comentários os links desses estudos e etc. para eu dar uma olhada. Mas vou começar aqui com este estudo que se chama mesmo Violência no Namoro. É um estudo anual que tem sido meu Deus, a ser feito desde 2017 e o resultado de 2020 é muito assustador. Este estudo é feito a jovens entre o 7º ano e o 12º ano de escolaridade. Portanto, estamos a falar de idades entre os 12 e os 18. Eu volto a repetir, estamos a falar de idades, de relacionamentos entre os 12 e os 18 anos. Sendo que 58% dos jovens que namoram ou namoraram reportaram ter sofrido pelo menos de uma forma de violência por parte do companheiro ou ex-companheiro. 58%. Sendo que desses 58%, 20% violência psicológica, 17% perseguição, 14% controlo, 9% violência através das redes sociais,
8% de violência sexual e 6% de violência física. Nós estamos a falar de idades entre os 12 e os 18 anos. Aqui, quando se fala em violência através das redes sociais, que eu vou voltar a falar novamente, quer dizer que é insultar. Aliás, eu tenho aqui também as percentagens, que é 30% são insultar durante discussões ou zangas, 17%, como eu falei há pouco, é incomodar ou procurar insistentemente, 23% proíbem de falar e estar com os amigos, 14% insultam nas redes sociais e também entram nas contas dos companheiros sem autorização, 10% são pressionados para beijar, 8% empurram, esbofeteiam sem deixar marcas. Entretanto, neste mesmo estudo, 67%, atentem nisto, 67% dos inquiridos consideram como natural alguns dos comportamentos de violência. E é aqui que nós chegamos a um ponto que o número é assustador, mas não podemos julgar. Isto tudo porque eu já, como eu vos disse, infelizmente, e atenção que eu já era bem mais velha do que estas idades, eu tive numa relação abusiva, já tinha mais de 20 anos, e é normal nós aceitarmos isto. É mesmo normal nós desculparmos o agressor como, ele está cansado, eu não devia ter dito aquilo, ele estava bêbado, não devia ter chamado a atenção. Eu se calhar não devia ter dito aquilo porque eu sei que ele não gosta que eu diga aquilo. Ou então se calhar eu sei que não devia ter vestido este vestido porque eu sei que ele não gosta dele. Coitado. Isto acontece, isto é o mais comum. Nós conseguimos desculpar os agressores porque coitadinhos, não é? Quando na realidade aquilo que eles têm é uma grande pancada no cérebro e que mereciam, eu não sei o que é que eles mereciam, mas pronto. Isto nós estamos a falar de, obviamente que há agressão por parte de homens e agressão por parte de mulheres. Mas eu vou aqui falar de outro estudo que também foi feito em Portugal, de 284 casos de denúncias que houveram de violência no namoro. 89,7% foram feitas a pessoas do sexo feminino, sendo que 91,9% são agressores do sexo masculino, com uma média de 25 anos. Isto foi um outro estudo que foi feito com pessoas mais velhas. Portanto, 91,9% dos agressores são do sexo masculino. Destas 284 denúncias, 46,8% ainda namoram com os agressores. 140 das denúncias foram de ex-vítimas, 115 de testemunhas e 99 das denúncias são de pessoas que continuam com este relacionamento. Isto é um estudo que foi feito e que saiu resultado no Observador. Eu estou a falar de jornais portugueses e sites, em que, mais uma vez, 84,5% é de violência psicológica e emocional, 48,6% de violência física. Isto é uma coisa que tem que ser falada cada vez mais, porque falar e não só falar, como insistir e não ter medo de, nem vergonha, muito menos vergonha, de dizerem eu já passei por uma relação de violência, seja no namoro, seja uma relação em que já vivem juntos, que aí já começa a ser a chamada violência doméstica. Isto é muito grave. E penso que seja ainda mais grave o medo de assumirmos durante a relação que estamos a viver tal coisa. No meu caso, eu nunca disse a ninguém. E eu estúpida não, era fraca. Eu na altura era muito fraca emocionalmente, estava mesmo muito debilitada e tudo o que aquela pessoa me dizia e fazia ainda me deixava mais em baixo e eu desculpava. E perguntam vocês, porquê é que estas pessoas não são capazes de acabar o namoro? Porque estamos muito fracos emocionalmente. Naquela altura,
O que é que me acontecia a mim no que eu digo que é uma relação abusiva, não querendo entrar em muitos pormenores, mas eu era constantemente inferiorizada perante todas as pessoas. Eu era maltratada verbalmente à frente das pessoas. E quando eu digo que era maltratada, coisas bastante graves. Estava sempre a pôr-me para baixo, a dizer que eu não valia nada, que eu não prestava, que a minha profissão não era nada, que, enfim, sempre a colocar-me para baixo. E foram mesmo muitas coisas que eu tive que ouvir, muitas agressões verbais, em que eu era chamada de tudo, e obviamente chegou a haver a parte física. Eu tive que me desviar algumas vezes de objetos que voaram na minha direção. Outras vezes vi coisas a serem partidas porque eu percebi que aquela raiva era para ter sido descarregada em mim, mas foi descarregada em objetos. E pior que tudo foi quando a família do agressor viu uma situação, por exemplo, que eu não quero especificar muito, mas viu uma agressão física em que eu vi uma mão direita a vir ao meu pescoço. Isto na rua, portanto eu estava sentada entre a mãe e a tia do agressor e eu vi uma mão a vir direito ao meu pescoço e a mão desviou-se a tempo de ir para o meu pescoço, mas apertou-me o nariz com tanta força que eu achei que tinha o nariz partido. Portanto, e estamos a falar, eu estava sentada entre duas pessoas, duas mulheres, que simplesmente fingiram que não viram. E nestas coisas, tão culpado é o agressor, como também começa a ser culpa das testemunhas, seja família, amigos, seja pessoas que vão na rua, seja vizinhos, que veem, que sabem, que ouvem e que não fazem nada. Porque muitas das vezes estas mulheres, estas jovens, não sabem o que é que hão de fazer, ou têm medo de represálias, têm medo que o agressor venha atrás, têm medo daquilo que os pais possam pensar, o que a família pode pensar, e é assustador. É assustador. Eu já assisti na rua a um casal de namorados que deviam ter uns 15 anos e o que eu ouvi aquele rapaz a chamar aquela rapariga foi inacreditável. E o que eu fiz foi, parei e fiquei a olhar para ele. Não disse nada e ele percebeu e continuaram o caminho e não disseram mais nada. Eu não, na altura eu não disse nada, mas só parei a olhar para ele fixamente nos olhos e ele continua a andar. Uma vez também assisti a um casal a discutir no parque de estacionamento de um hospital, em que ele começou, não só a rapariga tinha vindo da consulta, porque ela estava na consulta, na zona onde eu estava, e ele começou a dizer tudo e mais alguma coisa no estacionamento, começou a puxá-la e a ser muito violento fisicamente com ela. Ele era uma grande besta no duplo sentido, que era uma grande besta como pessoa, tal como besta de grande. Eu não disse nada porque também tive um bocadinho de medo, não é? Mas o que eu fiz foi voltar para trás e fui chamar a segurança. A segurança, na altura, os seguranças, já alguém tinha feito também queixa e eles já estavam a caminho de estacionamento para resolver a situação. Mas eu não consigo não dizer nada, portanto, nem não fazer nada. Lá está, porque eu já parei por isso, eu passei por isso. E na altura senti-me também tão revoltada por as pessoas que viam e não diziam nada, mas também a revolta era principalmente comigo, o que é que tu estás a fazer à tua vida, Ana? Porque é que tu não sais desta relação? Se tu és tão infeliz, és tão maltratada. E depois eu dava por mim. Vocês sabem o que é a pessoa ser violenta convosco? Dizer-vos as coisas mais horríveis e vocês acabarem a pedir-lhes desculpa? Isto acontece. E é muito mais comum do que aquilo que nós pensamos. Eu pedia desculpas. Eu quase que pedia desculpa por existir e por respirar ao pé daquela pessoa, daquela besta. E eu não conseguia terminar a relação porque para mim não havia ninguém melhor no mundo, ou porque ia ficar sozinha que se acabasse aquela relação, não ia ter mais ninguém. São tantos os pensamentos tão estranhos que nos passam quando estamos numa relação destas e quando estamos tão fracas emocionalmente, porque isto só acontece quando nós estamos fracas emocionalmente, porque se isto me acontecesse hoje, nos dias que correm, não sei para que lado é que a coisa ia correr mal, mas não era para o meu com toda a certeza. E nós estamos tão debilitadas emocionalmente que não conseguimos sair da relação. No entanto, quando esta relação terminou, foi essa pessoa a terminar comigo. Eu dei graças. Eu lembro-me de estar no dia a seguir a falar com a minha mãe e com a minha irmã, eu a chorar baba e ranho, porque era mais uma relação falhada, e eu não querer admitir que era mais uma relação falhada.
era eu a chorar baba e ranho com a minha irmã por isso tudo, mas ao mesmo tempo a dizer-lhes, vocês nem imaginam o peso que me saiu de cima. E atenção que a minha família não sabia, e ainda hoje não sabe, da missa à metade por aquilo que eu passei com esta relação. E eu saiu-me um peso tão grande de cima de mim que de repente tudo à minha volta pareceu sorrir. Percebem? Assim que eu saí desta relação, eu mudei completamente. Eu comecei a ser uma Ana muito mais confiante, dar muito mais valor a mim mesma. Claro que há coisas que estão cá e que machucam, há certos gatilhos que se alguém diz alguma coisa ou se alguém faz, inconscientemente, de repente eu entro ali num estado de paranoia, porque estas coisas magoam, isto fica cá sempre. Infelizmente são consequências que o nosso cérebro guarda aqui numa caixinha muito feia, num saco muito feio, como eu costumo dizer, e não saem de cá, porque ficam cá, é um trauma. E eu já admiti que é um trauma e já levo a coisa mais ao de leve. Obviamente não é, porque também já passaram alguns anos e sou uma pessoa agora muito bem resolvida, embora, atenção, tenha os meus problemas de autoestima, os meus momentos de depressão, os meus momentos de ansiedade, etc., mas não devido a um relacionamento abusivo. Obviamente, quando estamos com uma pessoa assim, se nós já temos tendência para tal, eu já tinha tendência a uma baixa autoestima, a depressão, etc., etc. Portanto, a minha predisposição, quando uma pessoa está ao pé de mim e faz ainda tudo para isso, era pior. Essa pessoa, por exemplo, sabia que eu tinha ataques de pânico, sabia que eu tinha ataques de ansiedade, não só não percebia, como fazia de tudo o que podia para acionar esses gatilhos, para eu ficar realmente com as depressões e ataques de ansiedade, etc. E dizia que os psicólogos eram pessoas horríveis, que só queriam saber do nosso dinheiro, e que os psicólogos eram pessoas malucas e pessoas... Enfim, portanto, quando uma pessoa diz isto, maluca é essa pessoa, não é? Essa pessoa, problemas sérios tem essa pessoa. Ou seja, nós acabamos depois também por perceber que aquela pessoa tem graves problemas psicológicos que precisam de ser resolvidos. O problema é que os agressores... São muito poucos, eu não sei se há algum estudo sobre isto, mas são muito poucos os agressores que percebem de facto que erraram e que têm problemas psicológicos que devem ser tratados. No meu caso, eu não sei, nem quero saber se aquela pessoa foi tratada ou não, se percebeu que errou ou não. Não quero saber. Mas há agressores que de facto chegam lá, que percebem que, porque para eles serem assim... alguma coisa não está bem também na cabeça deles. E enquanto nós, enquanto vítimas, desculpamos e vamos desculpando com essas coisas, não pode ser. Acima de tudo, o que é que se pode dizer de crianças com 12, 13, 14, 15 anos que estão em relacionamento? É normal. Nós sabemos que a partir dos 10, 11, 12 anos, principalmente dos 12, desperta aquela coisa dos namorados e termos namorados e isto e aquilo. É normal. Cada vez mais, então, nos dias de hoje, as crianças são cada vez mais, e os adolescentes são cada vez mais adultos mais rapidamente. Isto é normal, as pessoas terem namoros. Quem é que não teve namoros até no primeiro ciclo, na primária? Quer dizer, isto é normal, está intrínseco no ser humano. Mas depois, quando nós percebemos que este estudo, de facto, e o que acontece... são com adolescentes, pré-adolescentes muitas vezes, é realmente tão assustador. Nós estarmos atentos, se são da nossa família, se são primos, sobrinhos, filhos, estarmos atentos, tentar perceber, e tentar ajudar, e lá está, quem já passou por isso e está livre disso, dar o seu testemunho, dar o seu exemplo. Eu já dei o meu exemplo algumas vezes e penso ter ajudado já algumas pessoas, mas isto tem que ser cada vez mais falado. Eu sei que, pelo menos em Portugal, já começa a haver bastantes debates nas próprias escolas sobre isto. Bastantes coisas a serem alertadas. Existe a APAV para jovens. A APAV em Portugal é a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima. E existe um site. Eu vou deixar aqui contactos na descrição. Contactos telefónicos, e-mails, sites que vocês podem ver, podem fazer denúncias, podem denunciar os próprios vossos casos, podem pedir ajuda. Existe este site que é a APAV para jovens, eu não fazia ideia que existia, é apavparajovens.pt, e tem lá, está mesmo direcionado ao público mais jovem,
para perceberem se realmente estão numa relação de violência, o que podem fazer, o que podem dizer. Tem lá, inclusive, uma página dedicada a como sair de relacionamentos abusivos. E a ajuda precisa de chegar de todos os meios e mais alguns. É normal que os adolescentes e os adultos não tenham coragem de pedir ajuda aos familiares e amigos próximos, porque a vergonha é grande, porque têm muito medo, mas existem já hoje em dia tantas linhas de apoio, tantos e-mails, tantos sites, portanto procurem, eu vou deixar aqui alguns. Ainda em relação aos estudos, este que eu falei este novo, aliás, que eu vou falar de violência doméstica, em 2020, em Portugal, foram assassinadas 30 mulheres. No âmbito da violência doméstica, 30 mulheres foram assassinadas em Portugal. 50 mil mulheres foram assassinadas no mundo inteiro em 2020. 50 mil. Estamos a falar de assassinatos através de violência doméstica. Entretanto, eu também quis fazer aqui, como eu vos disse, perceber o que é que se passa no Brasil, não é? Porque eu tenho tantos seguidores de Portugal quase como do Brasil. E o que eu li do Brasil é assustador, em que o Brasil é o 5º país do mundo com mais violência contra as mulheres. À frente do Brasil temos El Salvador, Colômbia, Guatemala e Rússia. El Salvador, Colômbia, Guatemala, Rússia e o Brasil é o 5º país com mais violência nas mulheres. Sendo que no Brasil, uma mulher é agredida a cada 4 minutos e uma mulher é morta a cada 8 horas. Isto tudo, estamos apenas a falar de violência doméstica. Dá que pensar, não é? Também aqui um estudo, pelo menos em Portugal, e não pensem que é só em relações heterossexuais, porque isso não acontece. Portanto, 89, pelo menos em Portugal, 89,1% são relações heterossexuais, portanto, os restantes 10,09% são relações homossexuais. Os locais de maior incidência à violência, peço desculpa, é obviamente a habitação, seguido de na rua e de estabelecimentos públicos. Não sei o que mais hei de dizer em relação a estes números. E também diz aqui que 14,4% dos casos de violência doméstica e /namoro dizem ter sido alvo de ameaças de morte. Graças a Deus nunca passei por isso, mas isto existe bastante. Indicam os dados também que 20,4% das vítimas necessitaram de receber tratamento médico e 2,8% foram hospitalizadas em sequência de agressões. Não sei o que é que hei de dizer mais em relação a estas coisas. Vou ler aqui também uma lista de que, lá está, porque já em adultos nós temos dificuldade em dizer que a nossa relação é uma relação de violência, quanto mais em adolescentes, não é? Pensamos sempre também que só acontece aos outros. E vou-vos ler aqui uma lista que se faz já de hoje em dia, muitas listas de coisas que ajudam a perceber que se tu passas por isto na tua relação, nem que seja apenas uma delas, a tua relação é uma relação de violência. Que é, por exemplo, ter explosões de raiva imprevisíveis, que deixam a vítima assustada. Isto me era o prato do dia. Manipular para conseguir o que se quer. Perseguir. Controlar o telemóvel, o e-mail e as redes sociais da vítima e exigir saber as palavras-passe. Empurrar, puxar o cabelo, dar uma estalada. Culpar a vítima pelo comportamento agressivo que estão a ter e tentar denegrir a sua imagem. Portanto, eu só te dei um estalo e estou a gritar contigo porque a culpa é tua. Enfim. Obrigar a vítima a mudar o seu comportamento para o agradar. Criticar, desvalorizar, humilhar e ignorar as necessidades da vítima. Não deixar a vítima sair com os amigos e ainda criticá-los. Mostrar-se possessivo. Criticar o cabelo ou a forma de vestir da vítima e dizer-lhe o que pode ou não vestir. E
exigir e ou divulgar fotos íntimas. Isto é algumas das coisas que basta apenas uma para vocês terem na vossa relação, que já é considerada uma relação violenta. Porque não há ninguém no mundo que mereça passar por este tipo de coisas. E o respeito é uma coisa muito bonita. E quanto mais não seja uma palavra agressiva a dizer tu és uma não sei quantas, minhas amigas, meus amigos, isso já é violência doméstica. Porque não há ninguém numa relação que é suposta ser de amor que te possa dizer isso. Ou então, vai pá, que te pariu. Nope, nope, nope. Isto agora comigo é, se alguém me dissesse isto é adeus até à próxima. Era logo, porque isto é aquela primeira coisinha, sabem? Que se diz para... E depois a partir daí é um turbilhão. O facto mesmo quando, imagina, ele dá-me um empurrão, eu dou-te um a seguir, ele dá outro. Esqueçam. É normal a gente retaliar, claro que sim. Se tu me dás um empurrão eu vou-te dar outro. Esqueçam. Sério, esqueçam essa relação. Porque se já chega à parte física e à parte verbal assim, não tem futuro. Não tem futuro mesmo. Acreditem, ouçam bem o que esta aqui vai ser. Olha, o que esta vossa velha amiga vos está a dizer. Não tem futuro. Porque, como os ciúmes das redes sociais, e quem é aquele que pôs gosto na tua foto? E quem é aquele que te pediu amizade? E quem é este que está sempre a não sei quê? E blá blá blá. Epá, por amor da santa, a gente se está com uma pessoa tem que ter confiança no outro. A partir do momento em que nós não temos confiança na pessoa com quem nós estamos, uma coisa é ter aqueles ciúmes, pronto, um ciúminho, aquele ciúminho muito pequenininho que acaba por haver. Há sempre um ciúminho que acaba por ser bom ou não, não é? Mas há sempre um ciúminho, pronto, é normal, nós somos seres humanos. Agora, estarmos constantemente a tentar olhar para o telefone, para o lado, a ver o que é que o outro está a fazer. A tentar entrar no computador às escondidas para ver o que é que tem nas redes sociais, para ver o que é que tem nos e-mails. Não. Isto não é uma relação boa. Porque nas relações boas e seguras isso não pode existir. Não pode haver desconfiança dessa. Portanto, é para esquecer. E pronto, olhem, eu não sei o que é que vos diga mais. Quer dizer, eu sei, tinha tanta coisa para dizer, mas não... Peço-vos já que se estiverem numa relação destas, que têm estas... Aconteceu pelo menos uma destas coisas, vocês pensem muito bem. Não pensem nunca que vão ficar sozinhos o resto das vossas vidas. Pensem que não vou encontrar mais ninguém igual a ele. Esperemos que não. Portanto, não pensem isso. Custa mesmo. E vão sofrer horrores, vamos sofrer todos, sofremos. Mas depois a vida melhora. E só vocês mesmos é que podem mandar em vocês. Naquilo que vestem, naquilo que comem, naquilo que dizem, naquilo que... Ponto. Nós é que mandamos em nós próprios. As outras pessoas só têm que dizer alguma coisa se lhes pedirmos a opinião. Se não pedirmos a opinião, paciência. Era o que mais me faltava agora. Eu queria vestir uma camisola e o meu parceiro, não vestes porque não gosto. Não vestes porque não sei o quê. Mas é que era só o que faltava. É que levava logo a camisola na tromba. Eu agora estou aqui a tentar amenizar a coisa. Como aquele provérbio estúpido português que existe, que é entre marido e mulher não se mete a colher. Meus amigos, é para pôr logo o faqueiro inteiro. Porque é-se dizer, a gente sabe que às vezes há discussões de casais que a culpa tanto é de um como é do outro e que aquilo, como a gente sabe, também a brincar costuma dizer, olha, só se estragou uma casa. Mas nem todos os casos são assim. E se vocês de facto perceberem que o vosso vizinho, a vossa família, alguém da vossa família está a passar por isso e percebem que realmente é grave, podem fazer denúncias. As denúncias são anónimas. Quer seja vocês mesmos, quer seja denunciar algum caso que vocês conheçam. Tranquilizem-se, as denúncias são anónimas. Podem denunciar na polícia, podem denunciar na APAV, na GNR. Eu vou deixar mais uma vez aqui na descrição vários sítios. Pensem que estão a ajudar alguém ou que se estão a ajudar a vocês mesmos. E pensem que esta aqui que vos fala já passou por uma relação assim e olhem agora para mim, não é? Sou uma pessoa normal. Normal é como quem diz. Mas pronto, estou aqui abertamente a dar o meu testemunho.
não tão aberto, se calhar, quanto eu gostava. Queria dar mais exemplos, mas não dou também porque não vale mesmo a pena. Não vale mesmo a pena. Já foi. Mas estou aqui a dar-vos o meu apoio e a minha força nesse sentido. E a dizer que há solução e que somos demasiado novos para estarmos num relacionamento destes. E por velhos que sejamos, relações de pessoas na casa dos 50, 40, 50, 60, 70 anos, têm tanto direito a também a passarem-se da cabeça e não quererem mais uma relação assim. De facto, isto acontece mais nas relações mais de pessoas mais novas, mas é uma coisa que acontece em todas as faixas etárias. Portanto, aquilo que eu vos quero dizer é: tenham muita força, não tenham medo e pensem que há muita gente que vos pode ajudar, ok? Não se esqueçam de deixar aqui nos comentários as vossas sugestões, as vossas ideias. Se quiserem partilhar casos conhecidos aos vossos, estejam à vontade, não há problema algum. Ainda para mais aqui no YouTube nós não somos obrigados a dar o nosso nome verdadeiro. Portanto, vamos fazer que este tema cada vez menos seja um tema tabu e que chegue cada vez mais a mais e mais pessoas, para as pessoas perceberem que realmente alguma coisa tem que ser feita em relação a isto. Um beijo muito, 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 muito grande. Obrigada por estarem aqui comigo e até ao próximo sábado. Beijos!